Bom, para matar um pouco a saudade da sala de aula, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela de distribuição de frequência, onde a variável são os custos em reais de determinada operação, e aqui eu tenho a frequência desses intervalos, tá? E aí a gente vai treinar algumas coisas, ou relembrar algumas coisas, como por exemplo, frequência relativa, frequência acumulada. Aqui a gente tem simplesmente a frequência simples ou frequência absoluta, tá? E além disso, a gente pode também rever e relembrar a questão das medidas de posição, né? Medidas de posição como média, moda e mediana, tá? Esse é um videozinho rápido, só para a gente relembrar um pouco dos conceitos, tá? Inicialmente, vamos relembrar a questão das frequências relativas e acumulada, e relativa acumulada também. Para fazer a frequência, inicialmente a gente tem que somar as frequências absolutas, né? Que aí o resultado dá 64, tá? Somando todos esses valores. E para fazer a frequência relativa, a gente vai pegar o valor da frequência de cada classe e dividir pelo total de elementos. Então, nesse caso, a frequência relativa é representada por FRI, e a gente fazendo as divisões, a gente vai encontrar os seguintes valores. Eu vou pegar aqui a calculadora para fazer rapidinho. Então, vou pegar 8 dividido por 64, o resultado dá 0,125. E aí eu faço o procedimento com os demais números. Então, 10 dividido por 64. Aí a gente já tem um valor aproximado de 0,156, aproximado. Fazemos agora 11 dividido por 64. A gente já fica com o valor aproximado de 0,72, 172. E continuando, 16 dividido por 64. Eu tenho 0,25, que eu posso colocar um zero e ficar 0,250. É a mesma coisa, são equivalentes. E agora a gente faz 13 por 64. O resultado dá 0,203. E 5 por 64. Eu tenho o resultado de 0,0078. E por fim, 1 por 64. E eu fico com o resultado de 0,016. Fazendo a soma, o resultado dá o valor igual a 1, ou aproximadamente 1, porque a gente usou valores arredondados. Mas vale lembrar que para encontrar a frequência relativa, basta você dividir a frequência absoluta da classe pelo total de elementos. Beleza? Relembrou, né? Então vamos agora para a frequência acumulada. A frequência acumulada, como o nome já diz, a gente vai acumulando os valores. Então, no caso, 8 mais 10. No caso da primeira, como não tem nada para acumular, a gente simplesmente repete. Aí a segunda a gente já começa a acumular. Por exemplo, 8 mais 10, 18. Aí como já acumulou 18, mais 11, vai dar 29. 29 mais 16, já dá 45. 45 mais 13, 58. 58 mais 5, 63. E 63 mais 1, 64. Então, só recapitulando, a frequência acumulada, a primeira a gente repete, porque não tinha nada para acumular, e depois é só fazer a soma. 8 mais 10, 18.
Acumulou e ficou a segunda frequência acumulada. E depois a terceira. 8 mais 10 mais 11, 29. 8 mais 10 mais 11 mais 16, 45. E assim sucessivamente. Tá bom? E por fim, a frequência acumulada relativa. Basta a gente pegar e ir acumulando a frequência relativa que a gente calculou anteriormente. Então, a frequência acumulada relativa, a gente vai acumular. Então, no caso, a primeira repete e a segunda e diante vai fazendo a mesma coisa que a acumulada anterior. A diferença é que ao invés de estar acumulando a frequência simples, eu estou acumulando a frequência relativa. E aí, agora nesse caso, a gente tem o seguinte: 0,281. Se a gente somar 0,125 mais 0,156, exatamente. Aí vamos somar agora 0,172 ao 0,281. Vai dar 0,453. Agora vamos fazer mais 0,250. Vai dar 0,703. Só ajeitar aqui para a gente poder ficar alinhadozinho, né? 29, 45, 45, 58, 63 e 64. Pronto. Ficar alinhadozinho aqui. Agora 0,703 mais 0,203 dá 0,906. Soma agora com o 0,078 dá 0,984. E agora a gente soma com 0,016. E aí o resultado dá 1, né? Então, exatamente o que a gente comprovou aqui na soma. Então, aqui a gente tem a frequência absoluta, que é encontrada a partir da nossa pesquisa, né? Do levantamento dos dados que a gente fez. Depois a frequência relativa é encontrada fazendo a divisão da frequência simples pelo total de elementos. Depois a frequência acumulada, a gente vai acumulando os valores. A primeira repete e a partir da segunda eu acumulo. Por exemplo, primeira e segunda deu 18, primeira, segunda e terceira deu 29, primeira, segunda, terceira e quarta deu 45, tá? E assim, da mesma maneira, a gente vai fazer com a frequência relativa, só que é chamada de frequência relativa acumulada, no caso, né? Então, eu tenho aqui a primeira, repito, e aí eu vou acumulando as demais. Tá bom? Então, é isso aí. Um videozinho rápido sobre as frequências, né? Os tipos de frequências que a gente estudou em estatística. E no próximo vídeo, a gente fala sobre as medidas de posição, como média, moda e mediana. Beleza? Espero que tenham gostado. Tchau, até a próxima.